eu sou Yerot Kalil, fundador e CEO da Mosaico, uma agência especializada em marketing de influência. A gente trabalha todas as frentes do marketing de influência. Aê, o pessoal tá entrando. Aí, sejam bem-vindos. Bom, essa é a primeira live da Mosaico, né? Bom, aí, o pessoal começou a se comunicar. Ótimo. Bom, a Mosaico, o objetivo da Mosaico é conectar criadores de conteúdo a marcas e marcas a criadores de conteúdo. E um dos nossos objetivos é tornar o mercado de influência mais diversificado, mais plural, mais colorido, né? E hoje, né, a gente inicia aí os trabalhos na live com o Mosaico de Conversas, né, que é uma série de lives onde a gente vai conversar com criadores de conteúdo de diversos segmentos e perfis, né? Hoje, em homenagem ao início do mês do orgulho LGBTQIA+, eu vou conversar com a Carol Alves, criadora de conteúdo e youtuber lésbica do apartamento 202, pra gente conversar sobre o mercado de influência, sobre criação de conteúdo, sobre inspiração, né, sobre a presença do LGBT dentro da criação e dentro do mercado de influência. Oi. Oi, Carol! Oi, tudo bom? Ótimo, e com você? Tudo ótimo. Foi mal, tava Aí. cansada. Carol, você está participando da primeira live da vida da Mosaico. Mentira! Verdade, Eu verdade. tô me sentindo muito especial agora. Pois é, ó, você é especial, né? Eu tava comentando com o pessoal que a gente vai começar uma série de lives, né, ao longo do mês e ao longo do ano, toda semana falando com um criador de conteúdo de um determinado segmento, né? E como a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, né, esse mês os LGBTs vão dominar as lives da Mosaico. Ai, então, arrasou. Eu sabia disso que você tinha me falado, mas eu não sabia que era a primeira live da vida. da vida, gente. Isso é muito importante agora. Total, coisa boa. Bom, vou começar, né, as perguntas aí, pra gente falar um pouco sobre isso. Como surgiu a ideia de você se tornar uma criadora de conteúdo? Ai, cara, isso é muito doido, porque não era uma coisa que eu super pensava e aconteceu muito rápido, assim, depois que a gente decidiu. Mas eu faço o canal, né, que é o Apartamento 202, eu, a Júlia e a Fernanda. E eu e a Fernanda, a gente estudou juntas. E muito do que a galera vê nos nossos vídeos, a gente é aquilo todo o tempo. Eu imagino que de vez em quando seja até meio cansativo. Mas a gente é muito daquilo o tempo todo. Então, muitos amigos nossos já falavam, ai, vocês deviam gravar alguma coisa, não sei o quê. Mas era sempre uma coisa assim, porque vocês eram engraçadas, era divertido assistir a gente, né? Na vida, na roda de amigos, quando a gente saía. E eles sempre falavam, gente, sem gravar isso. Aí tinha faz um Instagram, faz um podcast, faz um canal e tal. Mas a gente, ok. E aí, mas a ideia ficou mais concreta quando a gente entendeu, a gente via YouTube e a gente falava muito de algumas criadoras e tal, lésbicas que a gente via, e a gente entendeu que a gente via muita gente de fora. Então, assim, tem várias criadoras aqui, mas não tem muitas, né? Lá fora tem mais. E aí a gente falou, cara, a gente vê muita gente lá de fora, né? E aí a gente começou muito a falar sobre as referências que a gente tinha. Isso é uma coisa que a gente falava sempre, de tipo, cara, a minha adolescência era Ellen DeGeneres. Tinha ela e tinha ela, sabe? E ela passou por um processo bizarro de perder emprego, porque saiu do armário, toda uma coisa que foi super tipo, eita, de repente não é tão de boa assim. E aí a gente falava muito disso, como a gente não tinha tido muita referência. A gente falou, cara, a gente pode ser uma referência para uma galera que tá vindo aí, sabe? A gente não teve, mas a gente pode criar isso, a gente inventa, sabe? Exato. E veio muito daí. Então, quando o 202 começou, ele já veio muito com essa ideia de, é isso, a gente sempre quis fazer comédia, a nossa linguagem é muito essa, mas a gente falou, cara, é isso, a gente vai ser a gente, e a gente vai ser muito sapatão, porque a gente é muito sapatão todo dia. Sim, arrasou, maravilhoso. É isso aí, basta a coragem do tipo assim, não, vamos criar, vamos se juntar e botar pra fora esse conteúdo, criar, simplesmente, né? E maravilhoso. Bom, e onde vocês buscam inspirações, assim, como é que é o processo criativo? Porque vocês são três, né? Então, como é que vocês trabalham equalizam a inspiração de cada uma?
A gente teve uma época que a gente estava pensando muito nisso, porque quando a gente vê a galera comentando e coisas assim, a gente vê que, isso aqui é uma mensagem que é muito para Carol, isso aqui é uma mensagem que é muito para Julie, muito para Fê, porque as nossas personalidades são muito diferentes. Então teve uma época que a gente sentiu essa necessidade de, vamos criar esses espaços individuais. Então teve um tempo que a gente tinha um vídeo a mais no canal por semana, que era na quinta, e a gente tinha o quadro de cada um. Então, toda quinta-feira tinha ou só eu, ou só a Fê, ou só a Julie. E aí a gente tinha mais espaço para tratar de coisas mais individuais. Com o tempo, a gente entendeu que o nosso principal conteúdo é o que a gente cria junto. Então, assim, a gente faz roteiro, a gente pensa tema e tal, mas a maior parte do vídeo, o grosso do vídeo, ele acontece enquanto o vídeo está sendo gravado. É muito os comentários que a gente tem sobre o que a outra está falando. Então, É o espontâneo ali que vai surgindo. muito. E é muito porque eu acho que eu acho que o que atrai mais as pessoas pra gente, a comunidade que a gente está criando aí, né, que a gente criou e está criando, é muito sobre a nossa amizade. É muito sobre o nosso relacionamento. Então, assim, é claro que a gente pensa vídeo, a gente pega referência, a gente pensa tema e tal, mas, assim, no geral, a gente tem um tema maior e a gente vai dividindo em tópicos, tipo, coisas que a gente não pode esquecer, mas a maior parte do vídeo sempre é a gente debatendo aquilo, tipo, nosso jeito de conversar e nosso jeito de debater as coisas. Tanto que é bem comum a gente quando a gente só sai, quando a gente é só amigas, a gente não é youtuber, a gente sai, vai comer pizza, vai pro bar, vai conversar com as pessoas, a gente fala, cara, isso dava um vídeo, hein? Se a gente estivesse gravando agora, hein? A gente faz muito isso. Adoro. Mas a gente tem muita referência. O legal de sermos três é que a gente consome coisas bem diferentes. A gente tem um lógico comum que, no geral, são muito... Principalmente as mulheres LGBTs, então a gente assiste muitas meninas em comum. Mas, assim, a Fernanda tem um perfil que é muito de gamer. Eu tenho um perfil que é uma coisa que a gente fala que é muito mais blogueira. Que eu gosto de umas coisas mais tipo maquiagem, decoração, umas paradas que são muito zero elas. A Julie já é muito conectada com música. Então a gente tem muita referência diferente também. E a gente, cara, o nosso grupo de WhatsApp, de conversa, é referência todo o tempo. A gente viu isso, a gente viu isso, a gente viu isso. A gente joga muita coisa ali, todo mundo propõe muita coisa. E a gente fala que todo mundo tem poder de veto. Então, assim, a gente nunca vai fazer alguma coisa que uma diga, tipo, eu não faria isso. É claro que você vai entender o quanto aquilo é importante para outra e tal. Eu digo muito que eu li uma vez que era uma série qualquer a pessoa falando, isso aqui é uma família, não é uma democracia. E como nós somos três, a gente fala, eu falei isso uma vez e fez muito sentido pra gente, que se a gente permitir que a gente faça votação, por exemplo, a gente sempre vai permitir que a gente vá para um lugar de 2 contra 1. E o objetivo nunca é esse, porque por mais que alguém vai sugerir um tema, por mais que um tema faça mais sentido para mim do que para a Julie, por exemplo, você não pode agredir ela em nenhum momento. Então a gente sempre fala, a gente vai dizer o que a gente gostaria ou não, mas 2 gostarem e uma não gostar não é suficiente para aquilo acontecer. Maravilhoso. Então, tem muito isso. Assim, a gente está aí há 3 anos, então foram um processo. A gente teve vários momentos que a gente tinha uns embates, a gente vamos estabelecer então regras e como a gente vai entender que isso funciona e tal. A gente foi construindo isso com o tempo. Tá construindo, né? Mas tiveram, sem dúvida, momentos pontuais que a gente falou, vai funcionar assim. Ótimo. E esse é o segredo do sucesso, eu acho que de todo coletivo, grupo, né? Eu criei a Mosaico há um pouco mais de um ano atrás, né? Hoje nós somos 11 pessoas, mas são 11 pessoas com trajetórias diferentes, né? Pontos de vista diferentes, né? A maioria LGBT, né? Mas o importante é que todo mundo tem questões que a gente bota na roda, né? Tem coisas importantes, então a gente conversa muito, né? Como se fosse, eu brinco que é quase que uma ação entre amigos. É uma empresa, é uma agência, mas uma ação entre amigos, porque, né, visando sempre a ouvir as opiniões, ouvir o posicionamento, né? Enfim, conversar, que é o básico, né? Bom, e continuando aqui nas perguntas, qual é a principal responsabilidade de comunicar e desenvolver conteúdo dentro da comunidade lésbica? Cara, essa é uma pergunta muito boa. É muito difícil, assim. Eu acho que a gente não foi um canal que... A gente não teve um vídeo viral, a gente não explodiu um dia, a gente acordou e, meu Deus, o nosso canal tá gigante. Isso nunca aconteceu.
a gente fala que a gente acompanhou cada inscrito, assim, a gente vê todo dia o número de inscritos, assim, cada pessoa que entra a gente sabe. Então eu acho que isso deu pra gente a possibilidade de não ter um crescimento absurdo e com isso a gente ir percebendo a responsabilidade que a gente tinha com o que a gente falava. Então, é claro que existiram momentos a gente falar alguma coisa e a gente recebeu uma mensagem, tipo, isso aqui eu não curti, isso aqui não foi legal e tal. Isso foi sempre muito importante. A gente está, obviamente, aprendendo no processo. Mas eu acho muito importante e eu acho muito benéfico para a gente que a gente teve a possibilidade de ir tendo feedback. E foi muito louco quando a gente percebeu que tinham pessoas assistindo a gente que estavam realmente ouvindo o que a gente estava falando. E aí, nesse momento, que você percebe que o que você está falando você tem que ter muito cuidado, tem muita responsabilidade no que você diz. Ainda mais quando a gente tem um público que, no geral, ele tem ali por volta dos 20 e poucos anos. Mas a gente tem uma quantidade grande de adolescentes e de meninas novas. De tipo 13, 14. Assim, quando eu comparo comigo, o processo de descobrimento, de entendimento da galera de agora tá muito mais rápido, muito mais safo. Elas estão muito mais sagazes do que eu era. Tipo, eu tive certeza que eu era lésbica com 15. Assim, desde os 8, 9, eu tava tipo... de repente, hein? Mas assim, Será? Vou não pensar nisso, que isso aqui vai me dar trabalho pensar, pode dar um ruim aqui. Elas não, tipo, a gente recebe mensagem de menina de 12, 13 falando, eu sou lésbica há não sei quanto tempo. Tipo, elas têm certeza, uma galera muito É outra geração, né? É outra geração com outro acesso à informação. E é isso, né? São pessoas que estão assistindo, elas têm a gente para assistir, elas têm mais um monte de menina lésbica que tem aí, que tipo, são os nossos pares, para assistir, que a gente não teve. Então elas estão muito mais safas. Estão assistindo a gente, elas estão ativamente assistindo a gente. Então isso cara, uma menina de 12, 13 anos. Tipo, é muito importante o que eu vou falar para ela, sabe? Então a gente debate isso muito internamente, assim. Principalmente quando a gente vai fazer vídeos que não... No geral, a gente vai falar do ponto de vista das lésbicas, porque é quem a gente é e é o que... Mas é claro que de vez em quando a gente vai falar de outras letras da sigla ou vai falar de outras minorias. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente sempre conversa muito de tipo, gente, o que a gente vai falar aqui é muito importante, a gente tem que saber muito o que a gente está falando, ou a gente tem que ter uma linha de raciocínio. Se a gente não souber, a gente tem que deixar muito claro que, tipo, vão pesquisar coletivamente sobre isso, porque a informação também propaga de forma muito rápida e muito sem controle. Então, Exato. É muito delicado. Quando a gente fala alguma coisa num vídeo, às vezes eu fico tipo, se a pessoa resolver assistir só do minuto 1 ao 3, tipo, Ótimo. sabe? O que ela tá Já pegando? entregar para deixar entendido isso, não deixar assim, pessoal com alguma pulga atrás da orelha, entregar o conteúdo naquele período. Aí você comentou duas coisas que são duas coisas que a gente sempre fala que é o essencial para ter sucesso, né, no conteúdo, que é a questão da conversa, de ouvir o público que está, né, tendo esse retorno, esse feedback, né, interação é tudo. Se a gente cria conteúdo, como criadora de conteúdo, é para um público específico e a gente tem que ouvir o que eles estão achando, né? Essa troca é o principal e produzir um conteúdo de responsabilidade, ter a responsabilidade daquilo que está falando, daquilo que está reproduzindo, porque tem muita gente ouvindo. Então, arrasou. E vocês já tiveram medo de serem canceladas? Essa cultura do cancelamento? Já, Enfim. todo mundo é cancelado toda hora, né? Já super. Eu acho que a gente não tá tão... Quer dizer, sei lá, mas assim, eu sinto que a gente não tá tão exposta ao cancelamento como outros influenciadores, porque a gente tem muito de comédia, né? Que ele é muito de lazer. Então, a gente também já sofreu alguns ataques em relação a isso, do tipo, vocês não se posicionam sobre isso ou sobre aquilo. Nas nossas redes individuais, a gente se posiciona muito, mas enquanto canal, a gente sempre, quando tem alguma coisa muito inflamada, a gente vem pontualmente e fala, a nossa opinião é essa. Então, assim, eleições, a gente fez um vídeo no canal, hashtag ele não, esse é o nosso posicionamento, blá, blá. A gente deixa isso muito claro, mas a gente faz isso em ações muito pontuais. E o motivo disso é porque a gente entende que o nosso conteúdo é um conteúdo de lazer e é um conteúdo para desopilar. Então, assim, o mundo tá muito esquisito. A vida tá muito difícil, né? Tá tudo muito complicado. Então, assim, eu tenho o meu momento que eu acordo e eu leio o jornal. E aí depois, cara, na hora que eu fecho o jornal e minha cabeça tá surtando, eu falo, cara, eu vou assistir um episódio de Friends.
Eu não quero que Friends venha falar de, tipo, pandemia, sabe? Eu já li isso no jornal. Sim. Na hora que eu fui ver Friends é porque eu tava surtando e eu preciso de 5 minutos. E a gente se propõe a ser os 5 minutos. Então, assim, a gente Ótimo. entende que é muito Maravilhoso. importante deixar o nosso posicionamento e a gente faz isso em momentos chaves, mas a gente não vai trazer. A gente falou muito sobre isso, né? Com a pandemia e o home office, eu tô em casa há quase 70 dias. Eu não saí do meu prédio pra nada, não fui ao mercado, não fiz nada. Gente. Eu faço live, a gente fala disso, claro, porque é a nossa vida. Mas quando a gente grava um vídeo, é claro que no vídeo a gente fala, gente, tá trancado em casa, não sei o que, não sei o que. Mas assim, o vídeo é sobre. A gente fez um vídeo sobre relacionamento à distância outro dia. A gente fez esse vídeo porque essa patente já são boas de relacionamento à distância. A gente já faz isso muito antes de existir coronavírus. Mas assim, isso tá aí Sim. para todo mundo agora. Sei lá, vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas a gente fala, cara, não vamos passar o vídeo inteiro lembrando as pessoas de que tem uma pandemia, porque elas estão vendo esse vídeo dura 10 minutos. São 10 minutos que elas falaram, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu rir aqui. 10 minutos, sabe? Então, Sim. isso é muito complicado também, a gente encontrar o equilíbrio sem fazer com que as pessoas achem que a gente está tentando não se posicionar e a gente também não encher a cabeça da pessoa que veio ali por lazer. É tudo muito delicado. Então, é isso. É muito na base da conversa pra gente. Sim, perfeito. É aquele conteúdo de fuga, mas que fala a nossa língua, né? Que nos entende, né? Bom, a gente está no mês de junho, né? É o mês do orgulho. E o que vocês percebem, né? Em relação às marcas que procuram, né? Porque tem muita marca que só lembra que existe creator LGBTQ no mês do orgulho, né? Inclusive amanhã a Mosaic vai lançar uma pesquisa que é focada para entender, saber um pouco mais dos creators LGBTQIA+, né? Então, saber um pouco mais do processo criativo, de como é que funciona, enfim, alguns dados, porque a gente tem até carência disso também. Hoje a gente não tem dados específicos da nossa comunidade. Então, amanhã a gente vai lançar uma pesquisa, né, sobre isso. Fiquem ligados aí. E como é que funciona com vocês isso? As marcas só lembram de vocês em junho? Como é que tá tendo essa Cara, relação? eu vou dizer que as marcas não lembram da gente, é muito difícil. A gente não tem muito relacionamento com marca. E aí, eu acho que tem alguns motivos para isso. A gente já fez algumas coisas com algumas marcas e foi ótimo, já fizemos coisas fora de junho, mas sem dúvida, assim, a maior parte do tempo a gente não é procurada por marcas. E aí, quando costuma ser perto do meio do ano. Isso é bem comum. E aí, cara, tem sempre aquelas propostas que são muito indecentes, assim, chega no meio de junho que fala, cara, esse é o nosso mês. Aí vem sempre uma marca falando, vocês não querem fazer 1 milhão de stories e postar isso e fazer um vídeo e em troca eu vou mandar um brinde, sabe? Tem sempre umas propostas muito indecentes do tipo, não, sabe? Eu acho que a gente demorou muito para trabalhar com marca assim pela primeira vez. E eu acho que isso foi bom pra gente, apesar de que durante um tempo a gente quis muito trabalhar com uma marca e não tinha. Quando aconteceu finalmente, eu acho que a gente estava muito safa no sentido de, cara, o nosso conteúdo já funciona. A gente já tem uma comunidade. Então, assim, a gente já existe para além de marca. A gente já está monetizando o que a gente faz por nossa conta. A gente construiu uma parada toda nossa. E isso pra gente é muito legal. Principalmente porque a gente fez um canal realmente. Eram duas amigas. A gente não tinha nenhum amigo youtuber, a gente não conhecia ninguém que tinha canal, ninguém grande, ninguém que sabia dar pra gente o caminho das pedras, nada. A gente fez do zero. Então, ao mesmo tempo, pra mim é muito legal porque a gente sabe dar continuidade ao que a gente fez, sem depender de nada externo. E, cara, isso dá muito ranço, né? Essa coisa do, chegou junho, vocês querem falar com a gente. Então, assim, a gente já tem muito uma postura de, se não é uma proposta legal, e se isso não é relevante pra gente, pro nosso público, a gente não importa, sabe? Tipo, a gente pode continuar a vida sem. Principalmente o ser relevante no nosso público. Então, assim, a gente já fez muito merchan de coisa só recebendo brinde ou não recebendo nada. Porque a gente falou, cara, as meninas que seguem a gente vão amar isso aqui. Tipo, isso é muito relevante pra elas, entendeu? Sim. E já fez só o que tava ali, no mínimo, assim. A nossa prioridade é sempre não pode não fazer sentido de jeito nenhum. Tipo, a gente tem que gostar da marca, ela tem que fazer sentido para nossa comunidade e tal. E a gente só vai dar
entregar além se aquilo for relevante para nossa comunidade. E aí, quando a gente também tem uma oficina mecânica de duas meninas sapatão aqui no Rio. Cara, eu lembro que uma vez elas mandaram um e-mail pra gente falando, a gente é um casal de meninas, a gente tem uma oficina mecânica, isso é muito difícil, que é um ambiente muito masculino, blá, blá, blá. Quanto vocês cobram pra falar da gente? E a gente assim, como assim quanto a gente cobra? Tipo, me dá seu nome, eu quero colocar tua logo na minha tela agora, entendeu? E a gente fala, não pode falar em carro, em qualquer vídeo que a gente fala, tem duas meninas que tem uma oficina aqui no Rio, não sei o quê. E, tipo, Maravilhoso. porque é muito incrível, sabe? É uma coisa que não existe. Mas, então, a gente entendeu também que existe um outro mercado paralelo que não são essas marcas gigantes e que a gente prefere, sabe? A gente prefere Exato. prioridade porque faz sentido pra gente, aí faz sentido pra caramba pra nossa comunidade, tipo, ok, sabe? Nossa, e vocês ganham ainda mais estrelinhas com a comunidade de vocês, porque é muita verdade, é sincero. Porque vocês já conquistaram a credibilidade do público e dos colegas também. Eu vi várias collabs interessantes, já vi um monte de gente interessante participando do canal, então é bacana esse reconhecimento aí. Em 3 anos já conquistaram bastante coisas. Agora só faltam as marcas entrarem em contato, né? Então fica aqui o chamamento, marcas, chamamento, né, para as marcas ficarem de olho, porque realmente eu acho que dentro até da sigla LGBT, as lésbicas não são tão procuradas quanto os criadores de conteúdo gays, por exemplo. Existe isso ainda também, essa questão, né, de uma visão machista das marcas, que acontece bastante. Então é hora de isso mudar, de girar essa chavinha, marcas. Eu acho que agora já tem algum tempo que a gente tem tido mais contato com algumas marcas, mas eu acho que isso ter demorado para acontecer foi bom, porque eu acho que hoje a gente coloca um peso muito menor em cima disso. Uhum. É claro que isso é importante, isso é um mercado, né? E acaba que é mais fácil para a gente agir dessa forma, porque a gente trabalha as três. Então a gente tem, né? A gente fala que a gente é influencer CLT, a gente tem o nosso trabalho formal, né? E aí acaba que a gente depende menos disso. Então a gente está mais confortável também para uma hora falar, não, cara, não vamos fechar isso e tal. E aí até uma parada que a gente fala muito de. A gente não tem, a gente nem ninguém, né? Conhecimento para julgar porque que um influenciador fecha ou não com uma marca. A gente não sabe a vida daquela pessoa e o quanto ela precisa daquilo. Né? Se ela coloca todo o tempo dela para fazer aquele conteúdo, ela precisa ser remunerada por aquilo, porque ela precisa pagar o aluguel dela, precisa comer, enfim, tem mil coisas. Exato. Apesar de que a gente faz uma dupla jornada que é muito cansativa, eu sempre vejo como um benefício muito grande para a gente, que aí os nossos trabalhos formais dão para a gente a vantagem de poder ser muito mais seletivo com qual marca a gente conversa, o que a gente fecha, o que a gente quer de cada marca. Já teve marca que a gente queria muito ter trabalhado e estava muito abaixo do orçamento, e a gente tem uma agência, né, que representa a gente, então, tipo, eles falaram, não, tá muito abaixo. A gente falou, então tá bom. A gente falou, tá, mas a gente queria muito trabalhar com elas. Falou, tá, mas tá muito abaixo. E, tipo, e aí isso também ajuda a desvalorizar o mercado e tal. E aí a gente tem essa possibilidade. Então a gente falou, então tá bom, então não vai rolar. Tomara que um dia eles voltem e paguem mais. Exatamente. Sempre sendo fiel a si mesmas e a comunidade, isso maravilhoso. Isso até é um exemplo, até para outros criadores de conteúdo é muito importante. Bom, vou falar algumas frases, é um bate-bola, né? E daí você complementa, tá bom? Bem Xuxa. Bom, Adoro. Adoro. Um job do sonho seria aquele que eu consigo falar de uma coisa que eu já falaria de qualquer jeito. Maravilhoso. Uma collab dos sonhos seria com... Depois das 11. Arrasou, maravilhosas. Não perco nunca um conteúdo da Lucy. Eu tô bem viciada nela. Eu já sou bem viciada nela há um tempo, a Lucy Gonçalves. Eu acho que ela... sim, maravilhosa. Ela traz muita questão racial, muita questão de sexualidade e tal, mas eu acho ela muito engraçada. E aí os stories dela são muito, os vídeos dela são do tema do vídeo, mas os stories dela são muito vida real. Então assim, ela tá cozinhando, daqui a pouco ela tá toda desarrumada, daqui a pouco ela parece toda perfeita, maquiada. Eu falo, gente, a vida dela é muito interessante. Sim.
Ótimo, perfeito. Bom, eram essas frasezinhas. Eu queria que você já comentou da Luz, depois das 11, que outros perfis de criadores de conteúdo te inspiram a trabalhar e que você indica para quem está nos assistindo também. Ah, eu repostei ontem a Bruna. Ela tem um podcast. Eu tô bem viciadinha em podcast também, então também legal. Ah, eu também. Eu Eu curto comecei a muito. ficar agora, inclusive, porque eu não, como Tá chegando a eu, era, né? exatamente, eu comecei a escutar podcast lavando a louça. Então hoje, se antigamente lavar louça era um momento chato, hoje em dia é o momento do conhecimento, de ouvir um podcast, né? Então mudou. Exatamente. E aí, na verdade, eu conheci a Bruna por causa do Luca, né? Eles namoram, noivos, não sei se são noivos, casados, namoram, enfim. O Luca também acho maravilhoso. E, cara, na mesma pegada da Lucy, eu assisto muitas coisas da Preta Araújo. A Preta Araújo, É maravilhosa. muito engraçado. Ela é É muito muito divertida. engraçado. É Então, incrível. assim, tem hora do dia que eu só quero ver ela lavando louça, porque é muito Aham. engraçado. E a Fernanda e a Julie, que eu assisto absolutamente tudo delas. Tem que acompanhar, né? As amigas têm que estar todo dia Não, ali. a Fernanda outro dia vira pra mim e falou... Eu falei alguma coisa no nosso grupo. Aí ela falou, não sabia que você estava fazendo isso. Eu falei, amiga, tá nos meus stories, acho que você não tá acompanhando, né? Aí ela, tá, mas é porque você assiste todos os meus stories de jogo. Eu falei, você tá jogando Florence todo dia na Twitch. Tá sim, eu acompanho. Aí ela, tá bom, amiga, desculpa, vou assistir. Bom. É isso aí, acompanhando e valorizando e engajando com os amigos. Isso é Isso, muito gente, comenta em importante. tudo, dá like em tudo, manda pros amigos. Isso é um recado para os amigos que estão se assistindo. Vamos lá valorizar o que o amigo está criando, que está compartilhando, né? Que é importante. Bom, Carol, você quer deixar algum recadinho para anunciantes ou empresas em geral? Alguma coisa, alguma dica? Anunciante, Como falar com empresas vocês? independentes. Oi? Cara, não, eu acho que... Não sei, eu tenho uma relação de carinho gigante com a nossa criação de conteúdo, assim, para mim é o projeto mais bonito que a gente já fez. E para mim poder fazer com as minhas melhores amigas é muito dos sonhos. Então, assim, quando você falou qual é o emprego dos sonhos, a gente fala isso, cara, isso é muito maneiro se a gente pudesse viver do 202, porque dá muito trabalho, mas é com muito prazer que a gente faz, e é com muito cuidado. E ter conseguido criar alguma coisa que é relevante para as pessoas, mostrando a gente, isso é muito incrível. Então, assim, primeiro que é quase como... É um monte de gente olhando pra gente e fala, cara, ok, eu acho você legal, sabe? Tipo, acho legal o que você faz, acho legal o jeito que você pensa. Isso é muito incrível. E aí, poder ser referência e poder ser inspiração para várias meninas que eu sei pelo que elas estão passando, sabe? Então, tipo, eu queria ter tido. E poder ser para várias pessoas o que eu queria ter tido é muito maneiro, é muito gratificante. Maravilhoso. Eu acho que para todo mundo que quer fazer isso, que quer criar conteúdo, para mim a chave é para saber se tá bom, se tá certo, se é isso que devia estar sendo. É tipo, enquanto você tá fazendo, tá muito bom de fazer? Se tá muito bom de fazer, é exatamente isso. Continua. Maravilhoso. Bom, Carol, muito obrigado, né? É uma live curtinha, a proposta do Mosaico de Conversas é ser um jogo rápido, assim, uma conversa para a gente conhecer um pouco mais dos processos e do perfil de diferentes tipos de criadores de conteúdo, né? E muito obrigado pela participação. A gente se conheceu no Creators Boost, né, do ano passado, tempão, foi muito legal, né? E obrigado pela participação. A gente vai ter semana que vem, ainda não sei, mas vai ser alguém representante do G, então, para seguir LGBTQ. Então, cada dessas próximas semanas vai ser uma letrinha. Pessoal, bom, antes de finalizar, eu vou abrir com uma pergunta, então, aqui para ter essa interação com a audiência. Tá. O pessoal, não acaba, mas já, né, alguma questão. Vou ver alguma pergunta aqui. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Deixa eu perguntar, vai ser sempre quarta às 7? Isso. Tá, boa. Sempre quartas-feiras às 7, né? Acho que no meio da semana é bacana. Quinta e sexta é meio concorrido, né? Que tá super cheio de lives. Eu tava conversando, eu participei de uma live ontem, que inclusive eu falei que, tipo, nossa, a gente tá vivendo num momento que nunca se conversou tanto, né?
Todo mundo tá com essa necessidade, até porque tem muita gente que tá morando sozinho e não tem com quem conversar. Então, abre câmera, joga, né, fala. Bom, aqui achei uma pergunta. Qual a meta de vida do canal Apartamento 202? Caraca. A gente zoa que a gente quer ser o maior canal sapatão da América Latina. Então, Maravilhoso. essa é uma grande meta. Mas é porque número também não é comprovação de nada, né? Então, assim, quando a gente fala maior é que a gente quer ser muito relevante nesse sentido. A gente quer ser muito... A gente fala muito da palavra pertencimento. Então, a gente quer ser muito um lugar de fuga, um lugar de lazer, mas que a pessoa consiga se sentir representada. Então, tem muito comediante muito incrível, tem muita série muito engraçada, mas a gente quer que a pessoa tenha a possibilidade de ver uma coisa que para ela seja muito divertida e que a piada, mesmo no detalhe, faça muito sentido para ela, que é, às vezes parece muito bobo, mas assim, você fazer uma piada que é uma menina falando de um cara, e aí você fazer a mesma piada que é uma menina falando de outra menina, é uma coisa que a gente nunca ouve, sabe? E a gente quer ser Exato. exatamente esse lugar, tipo, mesmo no detalhe, aquilo é feito pra gente. Arrasou. Carol, muito obrigado pela participação. Arrasou, foi ótimo papo. Adorei falar com você. Obrigado a todo mundo aí que mandou mensagem, participou. E, bom, é isso. Acompanhe a gente, @siga Mosaico. A gente vai ter toda semana aí lives bacanas para falar com vocês. E é isso. Tá bom? Arrasou, querido. Obrigada. Eu amei. Beijo. Um beijo.